Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs, senhoras, senhores, autoridades também. Muita alegria em estar aqui em Concórdia neste momento em que se instala o movimento Você e a Paz, o nono movimento Você e a Paz. Realmente nós buscamos encontrar um meio sempre de estar em paz. E com essa presença aqui hoje em Concórdia, nós nos sentimos alegres, contentes. Que nós estamos vivendo momentos realmente significativos em nossa escola de alma chamada Terra, na humanidade terrena. Isto não é mais de duvidar-se. Não é novidade para nós. Principalmente aqueles que estudamos e que compreendemos os ensinamentos que nos são dados pela doutrina dos Espíritos. E realmente, na atualidade, todos os dias da nossa existência, todos os dias, são oportunos para profundas reflexões. É assim, por exemplo, que temos observado em nossa escola de almas, como disse, nossa escola de almas chamada Terra. Eu gosto dessa expressão escola de almas, porque realmente nós estamos aqui num aprendizado constante, melhorando, procurando meios de nos melhorarmos para seguirmos em frente para outras escolas de nível mais elevado ainda. Então esta escola de almas que nos recebe, chamada Terra, nela encontramos muitos acontecimentos positivos no dia a dia da vida, muitas ações dignas de louvor em todos os quadrantes do nosso planeta. Muitos dizem, e já ouvi muitas vezes isso, que os veículos de comunicação de massa, sejam jornais, revistas, programas de rádio, de televisão, só trazem notícias dolorosas. Não é verdade. Nós temos um considerável acréscimo de informações positivas, aliadas ao clima de esperança, clima de fé, que é gerado pela própria população, em busca de situações exatamente de paz, de harmonia entre todas as criaturas. Se observarmos bem, profundamente bem, encontraremos muitas ações positivas. Mas, lamentavelmente, é inquestionável que existem notícias aflitivas, porque a dor ainda faz parte do estágio evolutivo em que nos encontramos. A violência que gera a dor, que gera o sofrimento, ainda faz parte da nossa humanidade. Apenas, aparentemente, ela é veiculada de forma mais forte, mais pesada do que nas décadas anteriores, nos séculos anteriores também. E dizemos aparentemente porque, como sabemos, os meios noticiosos são mais rápidos, mais velozes, mais presentes do que anteriormente o eram. O Sr. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, há 150 e tantos anos atrás, também estava preocupado com isso. E ele escreveu a questão que levou o número 784 em O Livro dos Espíritos. Escreveu ele, perguntando aos espíritos: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, ao invés de progredir, caminha para trás, caminha aos recuos? Isso por causa da preocupação dele, naturalmente, com a violência reinante naquele tempo. E os espíritos
responderam, os amigos espirituais responderam: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal e vai dia após dia reprimindo os abusos. E concluem os espíritos com essa assertiva que de certa maneira é até filosófica. Dizem eles: mister se faz que o mal chegue ao excesso para que o homem veja a necessidade do bem e das reformas. Há mais uma colocação ainda, respondendo à questão 634, disseram eles: é preciso que o espírito ganhe experiência, é preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Estamos aqui exatamente nesse processo de aprendizado. O aprendizado deve nos mostrar o que é certo e o que não é, para que tenhamos isso. Diz o Sr. Allan Kardec, escreve o Sr. Allan Kardec, que se não houvesse montanhas na face da Terra, nós não saberíamos jamais o que é alguma coisa alta ou baixa. Se não existissem pedras, não imaginaríamos o que é a dureza, alguma coisa mais rígida, mais dura. É preciso que haja essa diversidade de coisas. Assim também o bem e o mal. Então, diante disso, não podemos negar que ainda existe o mal na face da Terra. Existe. A violência provocada pelo ser humano vem, por sua vez, causando a desencarnação de milhares, talvez até milhões de criaturas. Nos 19 séculos anteriores ao século XX, desencarnaram em guerras, em conflitos, segundo cálculos dos especialistas no assunto, desencarnaram em guerras 38 milhões de pessoas. E só no século XX, 110 milhões de pessoas. Então, realmente, houve um processo de desencarnação maior, provocado pelo ser humano, sem dúvida alguma. Então, parece efetivamente que o nosso planeta está em decadência, está indo para baixo. Guerras e conflitos vemos entre povos e nações. Neste exato momento, vejam-se, Israel-Palestina. Embora a Palestina não seja uma nação, mas é um povo, né? Israel e Palestina. Veja-se Estados Unidos e Iraque. Veja-se Ucrânia e Rússia. Que mais? Temos outros tantos pontos de apoio. Houve um momento, há alguns anos atrás, que o levantamento feito pelos norte-americanos, mostrou que 33 pontos da nossa escola de almas eram pontos de guerra. Revolta ou guerra. Mas além das guerras, vemos o terrorismo, vemos chacinas cruéis, vemos sequestros, vemos perversidade, assaltos, assassinatos, vandalismo, depredações. Vemos o tráfico de drogas, tráfico de mulheres, pedofilia, prostituição, voyeurismo, sexo desenfreado, suicídios, corrupção, entre tantas outras situações. Vemos a fome, vemos enfermidades endêmicas ou epidêmicas, vemos o desequilíbrio ecológico, a poluição na atmosfera e também a poluição, sobretudo, nos rios, que nos deveriam fornecer água límpida, pura. A televisão, a internet, o cinema, que nos trazem imagens desses atos de violência, produzem-nos, sem dúvida alguma, reações que, se não tivermos a devida prudência, a devida sensatez, fazem-nos entrar em sintonia com tantas adversidades ao nosso lado.
precisamos ser prudentes, sensatos, calmos. Precisamos manter paz. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, o resultado de todas essas ocorrências se manifesta em sofrimentos. Sofrimentos físicos, sofrimentos materiais, afetivos e espirituais, causando lágrimas e dores inenarráveis. A saúde física se abala, juntamente com a saúde espiritual. E surgem por toda parte transtornos obsessivos, às vezes muito graves, e desequilíbrios emocionais também, numa linha de prejuízos que alcança familiares e a obrigação de as criaturas desfazerem-se até de bens materiais, sofrendo sérios e profundos prejuízos, desgastes econômicos. Tudo isso acontece, sem dúvida. Mas há mais coisas. Há também os chamados acidentes terrestres, aéreos, como agora houve, marítimos. E dizemos chamados acidentes porque muitas vezes são causados pela imprudência e que acontecem a cada momento. Só no Brasil, no ano passado, 40.000 criaturas desencarnaram nas estradas brasileiras, no trânsito nas estradas. 40.000, fora aqueles que desencarnaram posteriormente pelas sequelas que tiveram. Muitos são realmente acidentes, acidentais. Outros tantos são imprudência total. Pois bem, isso acontece a cada momento e faz com que grupos de pessoas coletivamente retornem à dimensão espiritual quando não permanecem padecendo sérias sequelas físicas e emocionais. Nem estamos mencionando aqui, entre esses, os flagelos e os cataclismos da natureza, que têm ocorrido sistematicamente nos últimos tempos, abatendo cidades e populações inteiras de alguns locais do nosso planeta. Apesar disso, apesar de eu ter colocado todo esse quadro, de certa maneira trágico para vocês, não podemos esquecer que todos esses acontecimentos, exceção feita, claro, àqueles que a insensatez do homem produz, esses à parte, esses acontecimentos são parte integrante da lei de progresso e, portanto, embora não pareça, são estabelecidos por Deus para o nosso próprio bem. A nossa casa, o planeta Terra, está em reformas. E muitos dos que nela habitamos, vamos mudar. Simplesmente vamos mudar. Alguns para moradias melhores. Outros para habitações menos confortáveis. E outros, enfim, aqui permaneceremos dentro de melhores condições que as de hoje. No livro A Gênese, uma das obras da codificação, a quinta obra da codificação espírita, no capítulo 3º, o primeiro item do capítulo 3º, lemos as seguintes observações feitas pelo Sr. Allan Kardec. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo Ele todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, injusto ou mau. O mal que observamos, portanto, não pode ter nele a sua origem. Por que todas essas ocorrências? Por que acontece isso?
ou porque Deus determina, ou porque Deus permite. Embora permita, respeitando o livre-arbítrio do homem. Pois jamais ele determinaria uma criatura a praticar o mal. Não. Novamente citando o Livro dos Espíritos, questão 466 agora, é-nos informado que os espíritos imperfeitos que ainda habitam a face da Terra são instrumentos próprios para pôr em prova a nossa fé e a nossa constância na prática do bem. Jesus, entretanto, o homem de Nazaré, já nos havia dito há 2000 anos: em verdade vos digo que é necessário o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. E esse ai deve ter partido do fundo do coração dele, né? Ai daquele por quem o escândalo vem. E Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles reafirma: muitas vezes se afigura ao homem mau e injusto aquilo que consideraríamos justo e admirável se ele conhecêssemos as causas, os objetivos e o resultado final. As leis divinas utilizam métodos purificadores e liberativos que a nós outros pareceriam injustiça quando olhamos precipitadamente para o saldo das chamadas vítimas. Chamadas vítimas. Deus somente quer o bem das suas criaturas. E se observarmos mais acentuadamente, o remédio está sempre ao lado do mal. Nós dissemos no início que existe um clima de esperança e de fé, sim, em todas as criaturas deste planeta. Não somente confiança em Deus, mas confiança também, certeza da sua solicitude, do seu amor, da sua magnanimidade. Existe. E realmente, diante disso, porque cremos em Deus, porque confiamos nele, porque sabemos que o amor dele é derramado sobre todos nós, é que nunca tantas vezes se mencionou a palavra paz neste mundo. Nunca se mencionou tanto a necessidade de paz como nos dias atuais. Alguém já disse a esse respeito: os povos a reclamam, as organizações não governamentais a defendem, as religiões bendizem a paz, os poetas cantam e os homens falam dela. Falam dela ansiosamente. Eu estou aqui com a letra, por exemplo, de uma das canções de Leonardo, cantadas por Leonardo, composição de Marinho Marcos e Eunício Barbosa. Foi feita para um final de ano. Aliás, o clima de final de ano é um clima interessante, porque o Natal nos deixa assim uma vibração de harmonia que se espraia através dos dias seguintes e penetra o novo ano que está nascendo. E as criaturas, sentindo esse clima, começam a pensar exatamente nessa paz, nessa esperança, nessa necessidade de harmonia que deve haver nos dias que estão por vir. E esta letra é um exemplo. Quando ele diz: meu Deus, eu te peço durante a passagem do ano mais compreensão, mais amor entre os seres humanos, que haja em cada coração mais harmonia e união, para a gente poder merecer o seu olhar soberano. Nós o merecemos, sem dúvida, sim. Apesar das nossas imperfeições, ele sempre zela por nós. Mais adiante, essa mesma música, essa mesma letra, essa mesma poesia diz: meu Deus, nós queremos um mundo sem violência,
põe na cabeça dos homens mais consciência, que haja mais respeito pela vida e paz no coração. Meu Deus, ilumina o caminho da nossa existência. Isto apenas como exemplo trouxemos para vocês. Há muitas e muitas colocações. Na noite de 21 de dezembro do ano de 1968, devemos lembrar que a década de 60 do século passado foi uma década de grandes eventos internacionais. Estados Unidos e União Soviética tentavam, cada qual por sua vez, colocar o homem no espaço, pousando na Lua, colocando os pés sobre o nosso satélite. E nesse período várias tentativas foram feitas, vários foram os astronautas, desde Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a fazer a órbita terrena numa espaçonave, até Neil Armstrong, que pisou na Lua. Foram vários e vários anos, várias e várias naves espaciais, de um como de outro lado do mundo. Mas nesse dia, 21 de dezembro de 1968, antevéspera do Natal também, talvez até aproveitando exatamente aquele clima, como dissemos há pouco, o astronauta Frank Borman, a bordo da nave Apollo 8, enquanto já circundando o nosso satélite, fazendo órbitas em torno do satélite, observando a esfera terrena azulada, né? Imaginem a beleza que ele deve ter visto de lá, época de Natal, aquelas esperançosas vibrações que invadem as coletividades cristãs durante o período de Natal. Ele então proferiu uma oração. Proferiu a seguinte oração, que foi acompanhada por milhões e milhões de criaturas em todos os continentes. Dai-nos, ó Deus, a visão necessária para enxergarmos o vosso amor no mundo, a despeito do fracasso humano. Dai-nos a fé, para que possamos confiar na vossa bondade, apesar da nossa ignorância e da nossa fraqueza. Dai-nos o conhecimento, para que possamos continuar a orar com os corações sensíveis à vossa misericórdia. E mostrai-nos, Senhor, o que cada um de nós deve fazer, entendendo finalmente as vossas leis, para que apressemos a chegada do dia da paz universal. Entender as leis de Deus. Lá do espaço, ele lembra disto, e vendo o nosso pequeno orbe, precisamos entender as leis de Deus. E para entendê-la, precisamos primeiramente saber onde é que estão essas leis. Onde estão? E descobrimos, claro que com o auxílio dos espíritos amigos que ditaram a doutrina, descobrimos que elas estão inscritas em nossa consciência, desde o primeiro instante em que fomos criados por Deus. É o que diz a resposta à questão 621 do Livro dos Espíritos. Mas nós esquecemos essas leis. E no correr dos milênios da nossa existência, da nossa caminhada, ainda as vulgarizamos, deformando essas leis para atender aos nossos caprichos e aos nossos propósitos mesquinhos. Deus, porém, é muito paciencioso, né? É infinitamente paciente e aguarda, porque conhece o nosso futuro. Conhece o nosso futuro. Diz o Livro dos Espíritos: quando por toda parte a lei de Deus servir de base para a lei humana, os povos praticarão entre si a caridade
assim como os indivíduos. Então todos viverão felizes e em paz, porque ninguém cuidará de causar dano ao seu vizinho ou de viver às expensas deles. É a questão 789 do Livro dos Espíritos. Então, felizes e em paz. Felizes ou felicidade e paz. Essas duas palavras têm uma certa similaridade. Não se pode ser feliz se não houver paz no coração. E não existe paz onde existe infelicidade. Por isso é que nós buscamos respostas. Buscamos respostas e encontramos em outro capítulo da obra básica da doutrina espírita, e que foram as relativas às questões 921 e 922, que nos dizem, primeiro a 921, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência grosseira. Após essa resposta, o Sr. Allan Kardec ainda adita uma nota em meio à qual ele escreve: se gradativamente remontarmos à origem daquilo que chamamos nossas desgraças terrenas, veremos que na maioria dos casos elas são consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos desse caminho, enveredamos por outro mal e de consequência em consequência caímos na desgraça. E na questão a seguir, na questão 922, o codificador indaga dos espíritos se existe alguma soma de felicidade comum a todos os homens, o que os faz responderem que essa felicidade, que é possível obter com facilidade, está, primeiro, na posse do necessário com relação à vida material, e segundo, na consciência tranquila e na fé no futuro com relação à vida moral. Consciência tranquila, ou melhor, consciência em paz. Fé no futuro. É verdade, porque nada desejando além do necessário para a existência, mantendo a fé no seu coração e a paz na sua consciência, o ser humano alcançará a felicidade jamais vista. Quem mantém a sua consciência em paz, naturalmente não cometeu nenhuma infração, nem às leis humanas, e, de modo especial, não cometeu infrações às leis divinas, que expressam o amor que deveremos ter uns com os outros como verdadeiros irmãos. Evangelho segundo o Espiritismo, outra obra, item 23 do capítulo 5, mensagem assinada por Fenelon. Vive o homem, vejam bem o que esse espírito escreve. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade. É como se buscasse a paz, realmente. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra, felicidade total. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis, nas coisas sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são prelibar dos gozos celestes. Em vez de procurar a paz no coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E então, coisa singular, ainda é Fenelon quem escreve, o homem, como que de intento,
cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Dissemos várias vezes que habitamos aqui uma escola de almas. Realmente, nela nós fomos matriculados mercê da misericórdia de Deus, que nos possibilita esse aprendizado contínuo a fim de atingirmos a meta que Ele estabeleceu desde o momento em que fomos criados. Perfeição. Objetivo final. Abraçaremos então, alcançaremos a paz desta forma, quando melhor compreendermos as suas leis, as leis de Deus, e as praticarmos. Exatamente como pronunciou o astronauta Frank Borman na sua oração. O que devemos fazer então? Frank Borman disse: ensina-nos aquilo que nós devemos fazer para apressarmos a chegada do dia da paz universal. O que devemos fazer? A resposta a essa indagação foi escrita há quase 20 séculos pelo apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 3. Aparte-se do mal, disse ele, e faça o bem. Busque a paz e siga. Simão Pedro então nos esclarece que não nos vale somente desejar a paz. Temos de buscá-la. Temos de segui-la com persistência. Como? Fazendo o bem. Quanto mais bem fizermos, mais paz encontraremos. Não podemos permanecer estacionados com exclusivismo inútil, desperdiçando energias sagradas. Em O Livro dos Médiuns, agora encontramos a seguinte colocação do Sr. Allan Kardec: a transformação da humanidade só será conseguida em consequência da transformação e do aperfeiçoamento dos indivíduos. Individualmente transformados, contagiaremos aqueles que estão ao nosso derredor num círculo constante, aumentando a cada vez mais, de forma a alcançarmos a multidão de criaturas que habita a Terra. Dadi Yanti é uma yogi, tem 86 anos de idade e foi laureada pelo Instituto de Pesquisa Médica e Científica do Texas como a mente mais estável do mundo. A paz que ela trazia, que ela transmite às criaturas, é uma enorme paz. Ela contagia efetivamente. E o jornalista que a entrevistou perguntou qual foi a receita, qual é a receita da sua tranquilidade. E ela disse: muito amor no coração por todos e nenhum apego por ninguém. Isto é, ninguém é posse de ninguém. Essa história de dizer o filho é meu, a mulher é minha, o marido é meu, né? É meu não, somos de Deus. Somos todos irmãos, que estamos convivendo juntos, sim. Mas não devemos ter o apego tão grande, o ciúme. O ciúme para que as criaturas que estão conosco não se desviem. Ai, meu Deus do céu, não podemos deixar. Então, nenhum apego por ninguém e muito amor no coração. Mais ainda, tentar não prejudicar pessoa alguma, minimamente, nada, e eliminar da mente qualquer pensamento negativo. Disse ela mais: nós não estamos aqui na Terra à toa. Não existe o acaso, mas sim para cumprir o destino da evolução, o processo de evolução. Algumas pessoas pensam, prosseguem, que a necessidade da vida é possuir coisas, quando em verdade o que realmente importa é possuir valores espirituais. Quando reafirmarmos nossa vida em propósitos de paz, diz ela,
felicidade, amor, caminhamos para aquela verdadeira felicidade. Devemos usar, portanto, todo o tempo, toda a energia, tudo o que pudermos no caminho do bem. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 11, item 4. Quando os homens adotarem as virtudes cristãs para a regra de conduta e para a base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão com que entre eles reinem a paz e a justiça. Não haverá mais ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútuas. Com Jesus, no íntimo de cada criatura, nosso mundo será então de paz e de ventura. Devemos ser, portanto, nesse mar encapelado, que nos parece pelo menos encapelado de violências ao nosso redor, devemos ser uma ilha. Talvez uma ilha pequena ao início, uma ilha de socorro para nós mesmos. Mas à medida que formos fazendo o bem, que formos expandindo esse amor que vai estar em nós, nessa calma, nessa tranquilidade, nessa paz que conseguirmos amealhar para nós, nós vamos fazendo com que essa ilha aumente de dimensões, colocando nela nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de serviço ou de escola, enfim, todos aqueles que participam do nosso universo. E vamos vendo que a paz vai chegando, agora de forma coletiva. Nessa época, então, que estamos atravessando agora, de real transição planetária, nesta época, ela veio para concluirmos o nosso trabalho de violências passadas e entrarmos num propósito de paz. Vamos citar mais duas respostas de O Livro dos Espíritos, para concluirmos o nosso trabalho. Questão 932, o codificador perguntou: por que é que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bens? Naturalmente eles sorriram, né? Sorriram dizendo assim: por fraqueza desses. Quando esses quiserem, vão prevalecer. Foi a resposta que eles deram. E a resposta anterior à questão 931, que é complementada com palavras de Emmanuel: quando a terra se houver transformada em morada dos bons, ela lhes será um paraíso. Ou, em outras palavras, quando houver movimentação em torno do legítimo bem, a violência será banida deste planeta. Bem que Nando Cordel foi inspirado quando escreveu a sua música, a sua letra: a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza